in the tradition that we're talking about here, we're talking about the vehicle of Shravakayana or Theravada or Hinayana. These are the different names given to this vehicle. So the immediate vehicle we're working with is we're working with our basic anxiety. We're working with our basic dissatisfactoriness, this feeling that something is missing in our life. And this manifests in many different ways. For example, when we're sick, then we try to find some medicine that will cure our sickness. And in order to find the correct medicine, then we look for a physician who can prescribe something that can help us. And likewise, for a cure for this kind of basic anxiety, this basic dissatisfactoriness that we all feel, then we also need to find a teacher. Actually, for most of us, we may have never, ever thought that there was anything like the Dharma, this possibility of the Dharma, of having a path that could take us out of this anxiety and this confusion. You may never have thought of the possibility of such a journey or such a discipline that can actually liberate us from all our neurotic habits and tendencies. It's not something that we think about because usually we're wrapped up in all our ordinary circumstances and events that happen in our daily life. We never think of any other possibilities because our daily life occupies us with whatever is happening at the time and our reactions to whatever is happening at the time. We never question, well, is there another way of seeing this? Yes. We've never really been introduced to a spiritual path that the basis of the spiritual path is our own confusion. So we're not really sure what the teacher is. But then maybe the teacher tells us there is such a thing as a path. If you follow this certain discipline and you do certain practices, then slowly you'll be able to see in a different way. And the way you see will condition the way you react to what is happening in your life. And then the results of your reactions will create less and less causes and conditions for suffering and confusion. So then we see with more clarity. As we begin to see the true nature of what's happening, then also a certain element of wisdom, of clarity and compassion also begins to arise in our life. So we begin to become curious. Well, what is this path? You know, this path that can take us out of confusion. And we begin to work on ourselves because the path is all about the way that we see life. Okay, Carla. Então, os ensinamentos que estão sendo proferidos aqui, eles têm relação com o veículo Shravakayana, ou Theravada, ou Hinayana. E, essencialmente, o que nós estamos trabalhando com a nossa ansiedade básica.
nós estamos trabalhando com esse sentimento de insatisfação básico. Esse sentimento de que sempre algo está faltando na nossa vida, está faltando alguma coisa para que nós nos sintamos completos. E esse sentimento de insatisfatoriedade, esse sentimento de ansiedade de que alguma coisa está faltando, ele se manifesta de inúmeras formas. Por exemplo, quando nós estamos doentes, e estamos doentes e nos falta a nossa cura. Então, nós precisamos urgentemente buscar um médico, e nós buscamos um médico para que ele prescreva um determinado medicamento, para que nós tomemos esse medicamento e que esse medicamento alivie a nossa dor e nos cure. E da mesma forma, para que nós consigamos superar esse vazio que nós sentimos, para que nós consigamos superar essa ansiedade básica, esse sentimento de que sempre tem alguma coisa faltando da nossa vida, que sempre falta alguma coisa, nós precisamos de um professor. E nós precisamos de um professor porque não há nada que preencha esse vazio como um caminho espiritual. Não há nada como um caminho espiritual, uma jornada, uma disciplina que seja capaz de nos libertar de todos os nossos hábitos e tendências neuróticos. E isso é o remédio mais profundo que o professor pode nos oferecer. Porque geralmente, se nós analisamos a nossa vida, geralmente nós sempre somos capturados, arrebatados por todas as circunstâncias e eventos na nossa vida diária. E constantemente nós concebemos que os eventos que estão acontecendo, que as situações que estão acontecendo são reais, e imediatamente, de maneira extremamente mecânica, nós reagimos diante das situações, das pessoas e do que quer que surja na nossa vida, e colhemos os frutos das nossas reações, que são mais e mais confusão, mais e mais conflito, mais e mais dor. E diante das nossas reações e das situações, nós não nos perguntamos, não nos detemos e perguntamos: tem alguma maneira diferente de eu ver isso? Tem alguma maneira diferente de eu pensar a respeito do que está acontecendo? E nós não nos perguntamos porque nós não sabemos que existe um caminho para que nós possamos nos libertar de toda a confusão e sofrimento. Há um caminho que nos permite nos libertar desses hábitos e tendências neuróticos que impulsionam as nossas reações, gerando mais e mais confusão e conflito na nossa vida. E esse caminho espiritual ele é apresentado pelo nosso professor. E o nosso professor nos ensina, nos orienta, dizendo, olha, é necessário tomar tais e tais disciplinas, é necessário fazer tais e tais práticas, é necessário evitar tais e tais situações, é necessário cultivar tais e tais atributos. Então, à medida que o nosso professor vai nos oferecendo esses ensinamentos, e nós vamos cultivando esses ensinamentos na nossa vida, nós não vamos mais reagir como nós reagíamos antes. Nós não vamos mais reagir e gerar, através dessas reações, as condições e confusão para o sofrimento. Se nós vamos reagir menos e menos serão as condições para criar confusão, sofrimento e conflito na nossa vida. E quando nós começamos a ver a verdadeira natureza que nos é apresentada pelo nosso professor, que nos ensina a saber onde ver, como ver, quando nós começamos a ver a verdadeira natureza e mais vamos buscando ver a verdadeira natureza, mais e mais nós vamos ter sabedoria, mais e mais vamos ter clareza, mais e mais vamos ter compaixão. E diante disso, nós vamos passar a ficar mais curiosos a respeito desse caminho que nos liberta. Nós vamos ficar mais e mais interessados em querer saber quais são mais detalhes desse caminho
que é capaz de nos libertar de toda a confusão, sofrimento, conflito, desgraça que muitas vezes surge na nossa vida. E esse caminho essencialmente diz respeito a como nós estamos vendo a nossa vida de instante a instante, como nós estamos vendo o que quer que surja pelos nossos sentidos de instante a instante. E por isso que o professor é extremamente importante, porque é ele quem vai nos apresentar esse caminho, é ele quem vai nos proporcionar que nós nos libertemos de toda a confusão e sofrimento, e é ele que vai nos proporcionar que esse vazio que nós estamos sentindo, que essa ansiedade básica de que sempre está faltando alguma coisa, pare de existir e nós sintamos plenitude, completude. É o professor que vai nos mostrar esse caminho. That's it, Tani. Okay, so when we're at the early stages of the path, and the Dharma still, it appears to us as quite crude, then what we discover is that there is pain and there is misery and there is neurosis and anxiety. But then when we've discovered all of that, we also need to be able to talk to somebody. We need some kind of reference point. And usually if we go to our parents, they say, you're crazy, you know, you should go back to school, or you should, or if you talk to your friends, they say, well, you know, come, let's go and have a drink, or let's go to the beach and forget the whole thing. So therefore we need to find someone else, a very honest kind of teacher who can keep us on track. You know, this is the path. This is what you need to practice. This is what you need to avoid. You need someone, this someone really needs to be able to show you the path, to make it clear as to what we are working with as the basis of the path. And finding such a teacher seems to be absolutely necessary. If we're going to follow this kind of path, then a teacher is absolutely necessary. There's no way around having a teacher. I've looked at this many times, thinking, is it possible really to follow a path like this without a teacher? And I'm afraid the answer is no. It is not possible. Because our mind is so complex, our neurotic habits and tendencies are so complex, and we are so dishonest, not intentionally dishonest, but we are so dishonest. We never really face up to what is going on in our lives. We never really see what is happening. So to be able to see through this dishonesty, then the teacher is so helpful. We need someone who sees through us completely. You know, a teacher, our whole psychological makeup becomes transparent to a teacher. So even though we're constantly playing psychological games with everybody else around us and ourselves, the teacher can see through these games immediately. They can see what we're doing, whereas we cannot see what we're doing. So we need somebody who sees through us completely and at the same time loves us. You know, they certainly don't want to harm us in any way. So that kind of balance is very difficult to find. Somebody who's going to be absolutely honest with you, and it may be quite painful to hear what they have to say, but at the same time, you know that person really sincerely loves you through and through. You can't find that in your parents. You can't find that in your relatives, friends. So you have to find a teacher who has certain qualities. A teacher is different from other people in that he or she is supposed to be removed from the passions that usually seduce us.
The point of the teacher is that you need somebody who will tell you yes or no, who doesn't really care whether you like them or not, so they can be really honest with you. As I've said many times, a teacher is designed to destroy who you think you are. And we don't want to see that because we're very attached to the way that we identify ourselves. Okay, Carla. O Dharma, quando ele nos aparece, no primeiro momento, ele é bastante cru, ele é bastante impactante. Porque no começo nós sentimos dor, miséria, neurose, ansiedade. E quando nós descobrimos que há tudo isso, nós precisamos conversar com alguém e receber as orientações adequadas para que nós consigamos lidar com tudo isso e superar tudo isso. Mas se nós vamos buscar os nossos pais, por exemplo, né, os nossos parentes, a pessoa vai dizer: ah, rapaz, você tá louco com isso, né? Você tem que voltar para a escola, vai estudar, vai fazer outra coisa. Então nós não adentramos nisso de uma maneira mais profunda. Ou então, quando nós vamos conversar com algum amigo nosso a respeito dessas inquietudes, dessa dor, dessa miséria, dessas neuroses e ansiedades, o nosso amigo fala assim: calma, rapaz, vai dar tudo certo, vamos tomar uma ali, vamos beber, ou vamos para a praia, vamos, esquece desse negócio aí, esquece isso aí. De maneira que, para que nós consigamos lidar com tudo isso, nós precisamos de um professor sincero. Um professor sincero, ele pode nos manter na trilha correta. Ele pode nos indicar qual o caminho a seguir e ele está preparado para nos mostrar o que praticar e o que evitar. E eu realmente tenho contemplado bastante essas reflexões e quando eu me pergunto, é possível seguir esse caminho espiritual sem um professor? E, sinceramente, não vejo ser possível seguir esse caminho sem um professor. Por quê? Existe uma explicação muito, muito científica para isso. É porque os nossos hábitos e tendências neuróticos são extremamente complexos. E porque a nossa mente é extremamente complexa. E, além disso, constantemente nós somos muito desonestos em apresentarmos o que realmente nós somos. Constantemente nós somos extremamente enganadores, ardilosos, né? Nós disfarçamos o que sentimos e nós não vemos o que de fato está acontecendo. E por vezes não é nem por maldade que nós estamos sendo enganadores, não é nem por maldade que nós estamos sendo desonestos. É porque nós realmente não estamos vendo o que de fato está acontecendo. E o seu professor, como ele trilhou um caminho espiritual com muito mais intensidade e tem a sabedoria e a experiência necessária, ele é capaz de ver além dessa desonestidade. Ele é capaz de ver essa desonestidade e toda a sua psicologia, todo o seu arcabouço psicológico se torna plenamente transparente para ele. Ele pode ver perfeitamente o que você está fazendo. Não adianta se nós estamos fazendo joguinhos psicológicos, estamos disfarçando ou sendo ardilosos de alguma forma. O professor, ele percebe perfeitamente. Enquanto nós, para outras pessoas, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos pais, nós poderíamos perfeitamente estar enganando eles. Porque o nosso sistema de hábitos e tendências neuróticos, a nossa mente, ela é extremamente complexa. E o professor, ele consegue ver com clareza o que nós estamos fazendo. Ele pode ver com clareza como os nossos processos mentais e como o nosso arcabouço psicológico está funcionando. E além dele ver com essa clareza, ele tem a sinceridade de nos indicar o caminho e ele faz isso porque ele nos ama.
E embora possa até ser doloroso o que ele nos falar, embora possa ser algo mais rude o que ele nos falar, nós sabemos que o professor está nos falando isso porque ele nos ama, porque ele quer realmente que nós nos libertemos desses hábitos e tendências neuróticos que só causam confusão e sofrimento na nossa vida. E nós precisamos de um professor porque nós não vamos encontrar os atributos de um professor nos nossos pais, nos nossos parentes, nos nossos amigos. Por quê? Porque nós estamos sempre querendo agradar o nosso pai, o nosso parente, o nosso amigo, sempre mentimos, enganamos. E muitas vezes os pais, parentes e amigos só querem falar coisas que nos confortem, não querem nos enfrentar, não querem falar a verdade. E o professor, ele é completamente diferente dos nossos pais, parentes e amigos, porque ele é sincero. O objetivo dele é nos remover das paixões que nos seduzem, que só roubam as nossas energias e nos deixam mais confusos e num ciclo contínuo de sofrimento. E o professor, ele tem a sinceridade suficiente porque ele não importa se nós gostamos dele ou não. Ele não está nem aí, ele não realmente se importa se o que ele vai falar, a gente vai ficar com raivinha ou não. Ele não está importando. Porque, como eu já mencionei anteriormente, o professor, ele é projetado para destruir o nosso ego. Ele é projetado para destruir a nossa psicologia do ego. Ele é projetado para destruir quem quer que nós pensamos que nós somos. E isso nos causa um desconforto, porque nós somos muito apegados à nossa identidade, à nossa pseudo-identidade. Nós somos extremamente apegados àquilo que nós achamos que nós somos. E não queremos que ninguém toque nisso. Mas o nosso professor, ele é projetado para destruir a psicologia do ego. É justamente projetado para nos permitir, para nos mostrar um caminho que realmente nos leve à libertação de todos esses hábitos e tendências neuróticos que só geram confusão, sofrimento, conflito, doença e tudo de mais pernicioso em nossas vidas. Então, para isso que o professor é projetado e por isso que ele tem essa importância fundamental. That's it, Annie. Okay, now let's look at different terms that are used for the idea of teacher. Different traditions use different terminology, and I think maybe it might be helpful to look at this terminology. So in the Travakayana, Theravada, Hinayana, the teacher is known as the elder or learned one. So elder in Sanskrit is Thavira. And in Pali, it is Thera. So we have Theravadin. This is the vehicle that we're studying now. Theravadin, which means the old school. Theravadin, which means older, the older vehicle. The Tibetan word for older is Natin. It has the same sense as elder, but the Tibetan use the word Natin. And Ne means those who dwell or settled. And Ten means having established the settlement properly. So the Zen term, if we look at the Zen tradition, then the Zen term is Roshi. We use the word Roshi for our teacher, but this also means elder. So whether we say Tavira, or whether we say Roshi or Terha or Natin, we mean the same thing. We mean elder. And what
does this elder signify? It means old in wisdom, old in discipline, old in terms of familiarity with the Dharma. That's why we call our teacher elder. Okay, Carla. Para compreendermos o que significa o professor, nós vamos observar agora as diferentes terminologias de diferentes tradições. No Shravakayana, Theravada, Hinayana, o professor significa o mais velho, o aluno mais antigo. E em diversas tradições, eles têm diferentes denominações. A Taveira, ou Tera, do Theravada, que significa a escola mais antiga, o veículo mais antigo. Em tibetano tem o termo Neiten. Nei são aqueles que aquietaram propriamente. E no budismo Zen existe o termo Rashi, que significa Roshi, que significa o mais velho. E por que todas essas diferentes abordagens está tratando o professor como o mais velho? É porque é o mais velho na sabedoria, o mais velho na disciplina, o mais velho, o mais experiente na familiaridade do Dharma. É por isso que o professor é chamado dessa forma, recebe essas denominações. That's it, Tani. Okay, now we have other names for teacher. We have the name Acharya, or foremost teacher, or Lopon. So another term for this is Acharya, and Acharya means the foremost teacher. The Tibetan word for Acharya is Lopon. Lo means learning, and Pon means chief. So we would call our teacher Lopon, which means chief of learning or master of learning. So that's the second kind of terminology. Then we have another term for teacher, which you're familiar with, and that is Lama. And Lama is as in Dalai Lama. La means above or supreme. And Ma makes it the person who is above. Ma also means mother. So Supreme Mother, we call our teacher Supreme Mother because mother, the female aspect, also represents wisdom itself. So supreme wisdom, that's what we're actually calling the teacher. When we say Lama, we're relating to their realization, not to the person as such, but to their wisdom, to their realization, to their understanding of the true nature. The Sanskrit word for Lama is Uttara. Uttara. You never hear it used these days very much, which means upper. It also means laborer. Strangely enough, both the Sanskrit and the Tibetan terms for upper also means carrier or laborer or porter, somebody who carries things, porter. So it's an interesting idea here that the teacher is the best porter of all. A
super porter who can carry the heaviest load. So although there is no immediate linguistic connection between lama and lamas, maybe there is a connection. The teacher is made heavy by their own learning. Very interesting, this linguistic way of communicating. The teacher is made heavy by their own learning, by their own wisdom and discipline. On top of that, he or she is able to carry other people's neurosis, other people's burdens. They can carry them on their back. So if people have to be ferried across the river of samsara, the teacher will carry them all in one bundle, like carrying a sack of 10,000 sentient beings across the ocean. So this is the meaning. The teacher has the ability to carry all the neurosis and suffering and burdens of all sentient beings. They can take them across the ocean of samsara. There's a wonderful linguistic meaning to this idea of teacher. Okay, Carla. Então, temos outro tipo de nomenclatura, né, para professor. Nós temos Acharya e temos Lupon, do tibetano. Lupon, em tibetano, significa o chefe do aprendizado, o chefe da aprendizagem, o mestre da aprendizagem. Nós temos também um outro termo, que esse é bem mais conhecido, que é lama. Lama como o Dalai Lama. O termo lama, a primeira sílaba lá, significa supremo. E ma significa a pessoa que está em cima, que está acima. Ma também significa mãe. Então, lama significa a mãe suprema. Só que o termo mãe significa o aspecto feminino representado pela sabedoria. Então, lama significa a sabedoria suprema. E o respeito que se tem pelo lama é porque se respeita a realização, o entendimento que ele tem, a sua realização advinda do entendimento que ele tem a respeito da verdadeira natureza, de todos os fenômenos e de si mesmo. Então, se respeita essa sabedoria suprema, se respeita essa mãe suprema. Em sânscrito, o termo professor é Uttara, que significa superior, no mais elevado. E também significa o carregador, o portador, aquele que melhor consegue carregar, o que pode carregar o peso mais pesado. E o professor se faz pesado pelo seu aprendizado, por ele ter armazenado todo esse tipo de todo o aprendizado, toda a sabedoria e disciplina. E por ele ser capaz de carregar esse peso, ele desenvolve uma capacidade muito especial. Por ele ter toda essa formação, todo esse aprendizado, sabedoria e disciplina, ele é capaz de carregar todas as neuroses. Ele é capaz de carregar todos os fardos mais pesados. Se diz que, né, o professor, é como se o professor pudesse carregar
100 mil pessoas nas suas costas e atravessar todo o oceano do Sansara. O professor pode levá-los através do oceano do Sansara. That's it, Annie. Okay, then this is very important. I'm giving you all the names that you don't understand. You know, you may hear that people are called this or called that, but you don't know what it means. So you don't know the significance or the level of realization that they may have in relationship to these different terms. So now I'm talking about a term called upadaya, or preceptor, or Kempo. You may have heard, you know, Kempo Sonam, or Kempo this, or Kempo that. So then we have what is known as Upadaya. The Tibetan word for Upadaya is Kempo, which means preceptor, preceptor. And it refers to the person with whom you take your refuge vow. The person who enters you into the path of individual salvation. So the preceptor is like the doctor who makes you take your medicine and promises that you will be cured. All right, so for the people who took refuge with me, then I am your preceptor, or I am your Kempo, or I am your Upadaya. Yes. Então, o que eu estou apresentando para vocês a respeito desses diferentes termos, ele é um ensinamento muito importante, porque, em geral, nós podemos ouvir esses diferentes termos, mas nós não sabemos, de fato, o que significa. Nós não sabemos compreender que termo se refere a que nível de realização, que termo se refere ao nível de sabedoria que está sendo relacionado com aquela palavra. Então, por isso que é muito importante que nós estudemos essa terminologia. E um outro nome dado para o professor é Upadaya, ou Kempo. E Upadaya significa preceptor. Upadaya significa a pessoa que vai tomar o seu voto de refúgio, que vai tomar o seu voto de salvação, de se dedicar para a sua salvação. O Upadaya, o preceptor, é aquele que se compromete em lhe dar o remédio de que você precisa e promete que você será curado por tomar esse remédio. Então, aqueles que tomaram refúgio comigo, né, compreendem a responsabilidade em que eu tenho com vocês. Porque o que eu estou buscando é justamente dar o remédio adequado para tratar todas os seus hábitos e tendências neuróticos, e eu me comprometo que você será curado se você aplicar e tomar o remédio que eu estou prescrevendo para você. Okay, so maybe now we're beginning to, through this understanding of the different terms that we have for the word teacher, maybe now you're beginning to see the significance or the importance of actually having a teacher to guide you. Because we're really blind. We can't see. We're like a blind person in a field, and we can't see how to get out of the field. We just don't know. We don't know which way to go. We don't know what to practice and what to avoid. And so then the teacher, through their own realization, through their own learning, through their own discipline,
they can guide you slowly towards liberation. But if they do not have that realization, if they don't have that learning, they can't guide you. You just go around in circles. They can't be what we call an authentic guide, giving you teachings on an authentic path. So it's really important to find a teacher that you really trust, that you really believe has this level of understanding, this level of learning and realization, and you believe that they can be your guide. And then you can trust what they say. If they ask you to do something, it's because they know that is right for you to do at this moment. Or if they tell you, no, don't do that, it's better that you do this kind of practice. You can trust their wisdom because they can see clearly what you should practice and what you should avoid. It's really important, this relationship with a teacher. It doesn't mean to say you have to take me as your teacher. I'm talking about an authentic teacher, a real teacher that you can trust. Eu estou apresentando para vocês o significado sobre a importância de ter um professor. Por que é realmente importante ter um professor? Porque é como se nós fôssemos cegos. Nós estamos cegos em um campo e nós não sabemos como sair desse campo. Nós estamos vagando ali perdidos. Porque nós não sabemos como sair, não sabemos o que praticar, não sabemos o que evitar para nos libertar disso. E o professor, em virtude da sua realização, o professor, em virtude da sua sabedoria, em virtude do seu aprendizado e da sua prática sólida de ser capaz de ver a verdadeira natureza dos fenômenos e de todas as aparências, o professor ele tem um preparo adequado para nos guiar. Só que nós precisamos ter muito cuidado com o professor que nós vamos escolher. Nós precisamos realmente estudar, analisar o professor que nós estamos pretendendo escolher. Porque o professor ele precisa ser um autêntico professor. O professor precisa ser um professor autêntico para que ele nos forneça um ensinamento autêntico. Porque se ele não for um professor autêntico, se ele não for um professor com um nível elevado de realização, ele não vai nos transmitir um ensinamento autêntico. Ele não vai poder ser um guia autêntico. Quando nós temos a grande dádiva de encontrar um professor autêntico, nós vamos ser capazes de confiar no que ele nos diz. Nós vamos confiar no que ele nos prescreve. Vamos confiar nas orientações dele. E se ele disser, olha, você precisa fazer tal e tal coisa, nós obedecemos sem questionar, porque nós confiamos na sabedoria dele. E por confiarmos na sabedoria dele e por ele ser capaz de ver muito claramente os nossos processos mentais e o que nós estamos fazendo em nossas vidas, ele pode perfeitamente nos indicar o que nós devemos praticar e o que nós devemos evitar. E à medida que nós vamos cumprindo as orientações que o professor nos passou, à medida em que nós praticamos e nós experienciamos, nós voltamos para o professor, damos um feedback para ele e ele faz os novos ajustes para o que nós devemos praticar e o que nós devemos evitar. E essa comunicação vai se refinando entre professor e aluno, mas o professor precisa ser um professor autêntico em que nós possamos confiar. Eu não estou dizendo para vocês que vocês devem me ter como professor, mas vocês precisam escolherem um professor
em que vocês confiem na sabedoria desse professor, confiem na realização desse professor, confiem no aprendizado desse professor. Que esse professor seja um professor autêntico, para que ele possa realmente lhe guiar, transmitindo um ensinamento autêntico para você, para que ele possa realmente ser um guia autêntico. Por isso é muito importante essa escolha. That's it. So when we have a relationship with a teacher, we're connecting with the attitude and the concepts that the teacher represents, with the learning and their care for self and others. And all of this allows us to become very meticulous, very precise in our actions, and also very inspired. So if there were no teachers to relate to us, to speak to us, then we would be like dogs. When we have an itch, we just scratch. And the more we scratch, the itch gets worse. So it is said, some people say, well, scratching an itch can be very pleasurable. But if there was no itch at all, then it would be better. So with that same logic, trying to explore your own neurosis could be quite pleasant. But if there was no neurosis at all, then it would be much better. So the teacher represents the absence of neurosis by manifesting as 100% person who is basically on top of their situation, who is not controlled by all the emotions and conflicts that happen in day-to-day life. The teacher is healthy. This is psychologically healthy and precise and inspired by the Dharma and the delight of teaching the Dharma. So this is what we're looking for. Inspired by the teacher, then we begin to develop this preciseness. We find that the simple process of drinking a cup of tea, we lift the teacup, we bring it towards our mouth, we tilt it, we touch our lips to it, and we begin to sip. And this can express the absence of neurosis. That kind of preciseness in whatever we do. The quality of preciseness does not mean that you are completely blissed out. It doesn't mean to say that, you're living in a world of ecstasy. It means that you are conducting yourself precisely with elegance and joy. You have a certain joy about living. Whatever is happening, you are joyful in that precise way of seeing. So precision is the key to how human beings can be raised to a higher level of potential. Okay, Carla. Então, quando nós temos
temos uma relação com o professor, nós temos que observar a sua atitude. E temos que observar o seu nível de aprendizado, temos que observar o cuidado que ele tem com si mesmo e com os demais. E precisamos observar também como o professor ele é preciso com as nossas emoções. Como ele é particularmente preciso com as nossas emoções. Porque se o professor não tem esses atributos e se a nossa relação com ele não desenvolve com esse nível de confiança e respeitabilidade, nós vamos ser como um cachorro. Que aí, quando tem uma feridinha, fica lá, quando tem uma ferida assim, né, começa a coçar, coçar, coçar. E por mais que isso possa ser prazeroso, isso vai piorar a ferida e vai causar mais danos. Então, é preciso tomar muito cuidado com alguém que pode explorar as nossas neuroses. Porque melhor que explorar nossas neuroses seria que não tivesse neuroses. E o professor justamente representa a ausência de neuroses. Ele se manifesta em um potencial de 100%. Porque de 100% de precisão e clareza, porque ele não está sendo controlado por emoções ou conflitos que ocorrem na vida diária, como geralmente as demais pessoas estão, completamente arrebatadas pela emoção, pelo conflito, pela confusão na vida diária. Porque você confia nesse professor, porque você observa que ele tem um outro atributo muito importante, que é uma psicologia saudável. Ele é mentalmente saudável. Ele tem uma psicologia saudável. Ele não é um desequilibrado, destemperado. Um outro atributo que o professor precisa ter, que nós precisamos observar, é a precisão. O professor precisa ser preciso. Ele precisa ter um grande encantamento, um grande deleite pelo Dharma, e ele precisa também sentir um grande deleite de poder ensinar o Dharma, transmitir o Dharma. Então, quanto mais precisão nós vamos desenvolvendo, quanto mais precisão o nosso professor nos ensina, nós seremos capazes de ver com mais e mais precisão, sem distrações ou distorções. É como se nós fôssemos tomar uma xícara de chá ou uma xícara de café. Nós teríamos plenamente consciência e inteireza de segurar a xícara, sentir a temperatura da xícara, girar a xícara, engolir o conteúdo da xícara sem dispersão. E quando nós falamos de precisão, essa destreza não significa que ser preciso, não significa que nós vamos ficar em êxtase, né? Vamos sentir, né, uma bem-aventurança suprema. Não é isso. Quando nós falamos de precisão, nós estamos falando que você conduz a si mesmo com precisão, com elegância e com felicidade, porque você vê de maneira precisa. É através do modo preciso de ver que você pode conduzir a si mesmo com precisão, elegância e felicidade. Não é ficar delirando, né? Não é achar que está em êxtase supremo e bem-aventurança. Não, é você se autoconduzir, conduzir a si mesmo com precisão, elegância e felicidade. Porque você vê com clareza, você vê com precisão. E a precisão é um atributo extremamente importante porque ela permite aumentar todos os níveis das nossas mais variadas potencialidades. A precisão, ela impulsiona, ela amplia o nosso nível de potencialidades. Então, todos esses atributos precisam ser observados no nosso professor. That's it, Tony.
Now, most of us, when we hear this word elegance, we have quite a different idea of the point of view or the basic principle of elegance from a Buddhist point of view. So it's not like a Victorian idea of elegance, which kind of means good manners, knowing how to eat properly with the right knife and fork at the right time. A chimpanzee could eat with a gold fork on the best kind of china and also sit on a brocade zofu meditation cushion. But eating chimpanzee style is not the mark of the best human being or the best anything. A chimpanzee has never known the possibility of having a teacher. So, as the best human being, as the best of human beings, you are not quite chimpanzees. So you have the decency to relate with your teacher. And you see you are decent in terms of your behavior patterns. That basic decency at a very ordinary and simple level will bring enlightenment or individual salvation. If the Buddha were here right now, he would probably say that conducting yourself properly in accordance with your local culture could be considered 20th century Vinaya or monastic discipline. So it would have a very different connotation. Just if we can conduct ourselves appropriately in relationship to our culture, that would be considered as something similar to monastic discipline. That's a very different way of looking at things. You know, this elegance that we're talking about, it's bringing out the best, bringing out our potential as human beings, the way we conduct ourselves as the best of human beings. That is elegance. A maioria de nós, quando nós ouvimos o termo elegância, nós concebemos o termo elegância bem diferente do que elegância é concebida pela visão budista. Para nós, de uma maneira geral, a elegância é como se fosse a elegância vitoriana, uma elegância real. Nós temos que comer com garfo e faca, temos que ter certas regras de etiqueta, temos que sentar de determinada forma. Mas se nós pararmos um pouquinho para refletir, um chimpanzé podia perfeitamente comer com garfos de ouro. Ou podia ter uma refeição com a mais refinada louça chinesa, ou podia sentar maravilhosamente num zafu, numa almofada de meditação de brocardos, né? Poderia utilizar as melhores vestimentas. Quando nós estamos falando aqui de elegância, nós estamos tratando de como seres humanos, nós temos a decência de nos relacionar com o nosso professor. E essa elegância pode nos proporcionar a salvação individual. Porque essa elegância diz respeito a nós nos conduzirmos a nós mesmos de acordo com a cultura local. Se diz desses ensinamentos que se nós somos capazes de nos conduzir a nós mesmos
de acordo com a cultura local, isso equivaleria a 20 séculos de vida monástica. Simplesmente se nós nos comportássemos de acordo com a cultura local, respeitando os desígnios da cultura local, simplesmente só de nos comportarmos assim, isso equivaleria, né, a termos 20 séculos de disciplina monástica. Então, a elegância é um atributo, de acordo com a visão budista, é um atributo que nos traz os nossos potenciais mais variados como seres humanos, porque ela nos permite que nós apresentemos o melhor dos seres humanos. That's it, Ari.